tarde a todas e a todos, mais a todas, né? Nosso auditório quase que sendo completado já pela volta para esse grandioso painel. Quero aqui, em nome do Conselho Federal, da organização desse grande evento, desse Encontro Nacional da Mulher Contabilista e também da convenção aqui do Rio Grande do Sul, agradecer o convite que nos fora feito para poder mediar e estar na presença dessas maravilhosas, né, da Andréia, da Lisiane e também do Rogério. E eu tenho certeza que passaremos aqui 1h30 bastante agradável. E agradecer a cada um e cada uma de vocês, né, temos aqui várias líderes da categoria, pessoas que despertaram, né, para o trabalho da mulher contabilista, para a politização da mulher, a liderança feminina. Nós temos aí uma trajetória bem interessante, né, no Conselho Federal, criando, lá no ano de 2002, a Comissão Nacional da Mulher Contabilista, mas desde 91, como já foi falado aqui pela presidente Maria Clara, pelo presidente Martônio, nós temos buscado para que a participação da mulher contabilista seja tão partícipe quanto é do homem, né? Na época, até só para fazer um depoimento rápido, nós tivemos até uma pergunta: mas por que o projeto CFC Mulher Contabilista? E eu respondi à época também: os homens já são os nossos líderes, nós queremos agora que as mulheres também se despertem para a liderança, né? E que elas entendam, nós entendamos, né? Que nós somos capazes sim de estar nos espaços de poder. E aí foi que a categoria feminina, né, contábil feminina, cresceu. Hoje não precisamos mais dar, né, Celina, tanto ênfase nisso. Já sabemos que somos capazes, estamos ocupando cada vez mais espaço. Está aqui conosco o presidente Juarez, que também é um grande incentivador da participação feminina, e podemos então ocupar esses espaços junto com os homens contabilistas. Uma classe hoje já praticamente meio a meio, né? A gente percebe nas academias que nós temos metade de mulheres e metade de homens, e as mulheres estão sim avançando mais do que os 50% em alguns estados. Nós temos essa estatística, né? E acompanhamos para e passo, e estamos vendo que as mulheres estão se graduando, fazendo seus cursos de pós-graduações, seus mestrados, seus doutorados, enfim. Somos capazes, estamos aqui para poder contribuir com o crescimento e a valorização da profissão contábil. É esse o nosso papel. E o nosso painel é falar sobre a mulher, poder, intuição e transformação nas organizações contábeis. Um painel, só pelo nome já percebemos, né, a grandeza dele, e está aqui conosco, né, eu quero já agradecer também as nossas ilustres palestrantes, Andréia e Lisiane, e ao Rogério, porque aceitaram o convite do Conselho Federal, o convite do CRC do Rio Grande do Sul, o convite da Comissão Nacional da Mulher Contabilista, para estarem conosco nessa tarde, né? E de bom grado vieram dos seus estados. A Andréia daqui da região do Rio Grande do Sul, de Frederico, o Westfalen, né? Aprendi hoje essa cidade, que deve ser linda, né? Como todas as cidades aqui do Rio Grande são. A Lisiane, que veio também de Pelotas, Rio Grande do Sul, hoje radicada em São Paulo. E o Rogério, que não é nem gaúcho, né? E nem mulher, né? Então ele está aqui, ele até brincou, né? Vou falar que eu não sou gaúcho e nem mulher, mas vai abrilhantar também esse painel conosco. Quero então fazer uma leitura breve do currículo, começando aqui pela Andréia. A Andréia é administradora e contadora, mestre em gestão, desenvolvimento e cidadania, especialista em gestão estratégica de pessoas, especialista em controladoria e finanças, empresária e master coach, atua como trainee e consultora, também professora de MBA e pós-graduação em todo o Brasil, e acumula uma experiência de mais de 20 anos na gestão de serviço público e privado e na formação de times de alta performance. Ela se preocupou de falar que ela atua há mais de 20 anos, mas eu falei para ela que ela começou aos 10 anos, então
tem 20 anos já de militância. Fica tranquila, André, que você é bem jovem e precoce, né? A Lisiane, gaúcha, né, como já falei, radicada em São Paulo. Ela é advogada, MBA em Administração e Tecnologia da Informação, executiva especialista em soluções da Microsoft Brasil, além do trabalho interno na Microsoft, pelo fomento da discussão sobre a presença de negros no mercado de trabalho, pelo Blacks at Microsoft, fundadora da rede de profissionais negros e foi também uma das organizadoras do Comitê de Igualdade Racial do Grupo Mulheres do Brasil. Muito digno o seu currículo, parabéns. E o Rogério, né? O Rogério é paulista, mora em São Paulo também, radicado em São Paulo, né? Rogério Vieira de Andrade, contador, graduado em Economia, membro do Instituto Brasileiro dos Auditores Independentes, o nosso famoso e querido IBRACON, sócio responsável pelo Departamento de Práticas Profissionais e pelo Capital Markets Groups da KPMG no Brasil, e suas atribuições como responsável pelo DPP e CMG inclui a análise de assuntos técnicos de contabilidade e auditoria, bem como a participação em auditorias de empresas registradas na CVM e na SEC, né, a Security Exchange Commission dos Estados Unidos da América, ou em processo de registro e oferta pública de ações com a SEC e com a CVM. E, além de tudo isso, ele também é membro do Comitê de Inclusão e Diversidade da KPMG. Então, um currículo dos 3 nobres palestrantes é bastante extenso, bastante rico, e é com esses 3 que nós vamos nos deliciar aqui e aprofundar mais ainda os nossos conhecimentos. Tenho aqui, então, nós temos um prazo aí, um tempo, né, de 1h30. Vamos começar só para fazer essa mediação, já combinamos, né, 20 minutos para cada um de vocês e depois sobrará 10 minutos para a gente fazer uma interatividade aqui. E a primeira que nós vamos ter o prazer e a satisfação de ouvir é a Lisiane Lemos. Com você, Lisiane, toda a atenção desse público maravilhoso. Fique à vontade. Boa tarde. Eu sou um pouco ansiosa, não consigo ficar sentada, não consigo ficar parada. O Rogério falou, dá para ver que você é meio elétrica. Eu sou mesmo. É um prazer, uma honra, não só por estar no meu estado, e é sempre uma boa oportunidade para voltar, mas estar com mulheres e homens comprometidos com a causa. Eu queria agradecer a Ana, representando todas vocês, que me encontrou no congresso da revista Voto. Falou, eu tenho que levar você para conversar com as nossas mulheres contabilistas sobre diversidade. Como a Silvia falou, eu sou especialista em soluções na Microsoft no Brasil. Eles ficam falando, dos idos dos anos 90, e eu fico pensando, gente, eu tinha 2 anos, eu tenho 27 anos, faço 28 em exatos 10 dias, sou millennial, e vim hoje falar para você sobre o quanto diversidade gera criatividade e inovação, que é a missão da Microsoft no Brasil. Antes da gente falar... Ops, para onde eu direciono isso? Não está passando meu slide. Aprofundar mais quem é Lisiane Lemos, né? O que essa menina aí de 27 anos tem para me ensinar, tem para compartilhar. Essa foto retrata muito o jeito que eu vejo a vida, e se vocês forem na revista Forbes também, eu estou com uma cara assim, porque um dos meus propósitos de vida é levar alegria por onde eu for, e comprometimento. Eu venho de uma família de 6 gerações de funcionários públicos, então eu sofro bastante por ter escolhido o setor privado. Nesse ano eu fui reconhecida pela revista Forbes como uma das jovens abaixo de 30 anos que vão causar a diferença no Brasil, por esse meu comprometimento com diversidade racial, com um comprometimento de liderança jovem e de gênero. Além disso, eu sou consultora da ONU no Brasil e consultora da Unesco para assuntos de gênero e tecnologia. E todos os dias, durante
8 horas. Eu sou especialista em soluções e trabalho com vendas, ajudando mais de 200 clientes a enxergar suporte de uma forma diferenciada. E quando a gente fala sobre propósito, fica muito pensando como levar quem eu sou de verdade para o mundo corporativo. E eu tenho a sorte, a honra de fazer parte de uma companhia que desde a minha entrevista me comprou do jeito que eu sou. Eu sou uma pessoa que acredita na igualdade de gênero e sempre vou levantar a questão, por que não tem uma mulher no painel? Por que não tem uma mulher na seleção? Sempre vou pensar nos jovens, porque eu entrei como trainee nessa empresa e trabalhei muito com liderança jovem, e sempre vou pensar em pessoas negras. Não é à toa que eu sou a representante nesse painel, e não é à toa que eu quero mudar um panorama que depois que a gente vai falar aqui num país onde a gente tem 53% da população negra, eu tenho menos de 4% no ambiente corporativo. Então, se eu tive a chance de ocupar um espaço de liderança, eu tenho a obrigação e a missão de levar essa mensagem onde eu for. Então, por que a gente vai mudar, né? O Brasil é um país diverso. Aí eu sempre chego nas mensagens e falo, cara, não tem como me colocar numa caixinha. Eu sou mulher, sou jovem e sou negra. Se você me coloca em uma delas, a gente está limitado. A gente tem 51% de mulheres, 53% é alguma coisa, quase 54% de negros, 24% de pessoas com deficiência, uma massa de jovens, que agora eu já saí dessa categoria, mas quando eu entrei na Microsoft eu estava nela, casais com filhos. O Brasil é um país plural, mas infelizmente o ambiente corporativo ele é monocromático, ele é majoritariamente masculino e ele tem uma faixa de idade mais velha. E aí na Microsoft no Brasil a gente refletiu como que eu vou trazer para esse ambiente as mais diferentes etnias por um motivo muito simples. Diversidade gera renda. A gente tem inúmeras pesquisas fora do país que mostram que empresas que investem em diversidade ganham mais dinheiro. E a gente é movido, né, por lucro. É disso que a gente fala. Então, a nossa missão hoje é tornar o nosso ambiente mais diverso para atender os nossos clientes de uma forma inovadora e sair do mesmo que a gente estava, porque não funciona mais. Existe uma pesquisa feita pelo Instituto Ethos que considerou as 500 maiores empresas no Brasil para fazer recortes de gênero, raciais e de pessoas com deficiência. E a máxima que a gente chegou à conclusão é de que, na entrada em aprendizes, eu tenho um número relevante de mulheres, até a média gerência, mas eu não consigo ter mulheres em conselho de administração e em posições de liderança. E isso nos dá um alerta de como que a gente está conseguindo, como que a gente está investindo para mulheres ascenderem nessa carreira e pensarem nessa carreira como lugar delas. Hoje a Microsoft no Brasil tem mais de 40% da sua liderança sênior de mulheres. Nós somos uma empresa liderada por uma mulher, e uma mulher muito massa, diga-se de passagem, que é a Paula Belízia. E a Paula traz muito esse discurso de como que a gente vai motivar meninas brasileiras a pensar como tecnologia, a pensar em ciências exatas. Porque eu fui uma dessas crianças que falava, matemática não é coisa de menina, vai para humanas, vai escrever, vai pensar, eu acabei advogada. Mas agora eu estou fazendo o caminho contrário e indo para uma carreira técnica. Como que a gente vai motivar essas meninas, e muito pelo exemplo de vocês, a irem para carreiras de exatas? É uma das nossas missões. E aí, quando eu faço esse recorte racial, que é um assunto muito sensível para mim, ele tem a mesma máxima. Eu tenho uma massa de aprendizes e de trainees muito relevante, de mais de 50%, mas quando você faz um recorte para cargos de liderança, eu costumo brincar que eu tenho 0,4% de chance de ser CEO no país. E eu estou disputando com a Rachel Maia, que já é presidente, então a minha situação não é favorável. Como que eu posso incluir mais essas pessoas e fazer um plano de carreira? E isso é muito focado em ação. A gente na Microsoft parou de fazer discussões, existem um número grande de grupos de discussões, de refletir sobre a crise dessa situação, mas a gente está muito focado em o que eu posso fazer hoje para ter um resultado de curtíssimo prazo na minha massa de contratação e o principal, que é a nossa maior dificuldade, atrair essas pessoas para se candidatarem. Porque o que eu vejo hoje, trabalhando com igualdade de gênero e igualdade racial, é a dificuldade que a gente tem em atração de talentos para se candidatarem. E a gente está criando programas especializados para atrair essas pessoas. Quando a gente fala em pessoas com deficiência,
é uma situação que é literalmente vergonhosa nessas grandes empresas que falam de inovação, que falam de diversidade, e a gente ter 100% de pessoas sem deficiência num conselho de administração. A gente não tem representatividade. As estatísticas dizem que para ter voz, as pessoas têm que ter de 20% a 30% de presença nesses ambientes. Como que a gente vai pensar numa pessoa com deficiência se elas não estão lá para falar? Eu costumo dizer que eu posso ser empática com a causa das pessoas com deficiência, mas eu nunca vou ser uma pessoa com deficiência. O que a gente pode fazer é trazer essas pessoas para a mesa, e acho que o Conselho está num papel de muita relevância de trazer mulheres para falar da causa de mulheres. Não adianta a gente dar o espaço de protagonismo para outra pessoa. É como falar, eu vou trazer uma pessoa branca para falar da causa dos negros. Em algum momento isso vai ser relevante, porque a gente tem uma presença muito pequena, mas a nossa missão tem que ser dar o espaço de protagonismo a quem lhe é de direito. E por isso estar num congresso de mulheres, mulheres falando a mesma língua. Mas passando para o nosso plano de ação, como que a gente resolveu esse problema de representatividade? A gente assumiu que não sabia resolver. E pediu ajuda para a sociedade, pediu ajuda para os nossos clientes, começou a contratar funcionários diferentes e deu espaço de fala e de escuta para todas essas pessoas. E a gente começou a falar que cultura inclusiva é essencial para a diversidade e criatividade. Não sei se vocês têm visibilidade, mas globalmente a Microsoft tem um presidente de conselho negro, um CEO indiano, uma CFO mulher, que é uma das mulheres reconhecida pela Forbes como uma das mulheres mais poderosas do mundo, e localmente tem uma presidente mulher e um corpo de liderança, tinha um vice-presidente negro até o final do último ano fiscal. Então nós começamos a mostrar através do exemplo o quanto a gente consegue crescer tendo uma equipe diversa. Eu acho que essa é a melhor forma que a gente consegue motivar e liderar o mercado. É mostrando resultados e mostrando que a diferença traz realmente inovação. E a gente falou, foi essa máxima, a gente não sabe o que a gente não sabe. Eu não vou saber como que é viver a vida de uma pessoa com deficiência se eu não perguntar para ela, se eu não pensar se o meu escritório é acessível. Um primeiro fórum que a gente teve foi no prédio de Alphaville, a gente tinha um funcionário com deficiência e ele tinha que ir no banheiro externo. Então, os próprios funcionários pediram para que o banheiro de dentro do escritório fosse adaptado antes da gente mover. Dar espaço de fala para essas pessoas. E quando eu falo para vocês que, e vocês devem entender muito melhor do que eu, porque eu costumo falar que, e a OAB vai querer me matar, que advogados são ótimos em fazer conta de porcentagem de honorários, mas a gente não consegue fazer coisas um pouco mais complexas. Vocês conseguem ver que se a gente, 76% dos funcionários de companhias que se preocupam com a diversidade, reconhecem que tem espaço para inovar e para expor no trabalho. Nas empresas que não têm diversidade, esse número cai para 55%. E nas empresas onde a diversidade é reconhecida, os funcionários são 17% mais engajados e dispostos de ir além das responsabilidades. Eu sou o exemplo disso. A minha função, a minha posição é de vendas. Mas eu pude trazer o meu propósito, porque eu sinto que a minha empresa está aberta para discutir com vocês e engajar mais pessoas, e engajar os meus clientes em causas que eu acredito. Isso não prejudica o meu trabalho e eu tenho um incentivo do lugar onde eu trabalho hoje para desenvolver essas ações. O que a gente fala também é que empresas que investem em diversidade têm um crescimento de 5% adicional do lucro operacional. Porque a gente começa a trazer projetos diferentes e pensamentos diferentes. E eu quero deixar bem claro que hoje no mercado a gente restringe diversidade a realmente essas caixinhas, a esses rótulos. Então tem o grupo de negros, o grupo de LGBT, o grupo de mulheres, o grupo de pessoas com deficiência. Diversidade para nós não é isso. Diversidade para nós é de onde essa pessoa veio, a experiência que ela carrega. Então a Lisiane, que veio de Pelotas, que é uma mulher gaúcha, que viveu na África, que tem uma experiência diferente, ela traz uma carga para projetos de inovação que outras pessoas não trazem. Então, considerar isso como diversidade não é só esses rótulos. Eles nos organizam porque a gente consegue mensurar melhor essas minorias no ambiente, mas não é só isso e para nós a gente tenta transmitir. Como que é a nossa cultura? Como é que a gente enxerga?
Esse termo Growth Mindset, todo funcionário Microsoft vai falar, ele foi baseado num estudo da Carol Dweck, que tem um livro chamado Mindset, que foi um momento de transformação do nosso novo presidente global, Satya Nadella, que é pensar de uma forma diversa. Não estar no fixo, não sempre pensar e agir da mesma forma. Se a gente pensar e agir sempre da mesma forma, a gente vai ter os mesmos resultados. E para crescer no mundo de inovação, que sempre a Microsoft estava ficando como não uma das empresas mais lembradas em tecnologia, sobreviver como uma das top no mercado, a gente teve que pensar de uma forma diferente. E isso ramifica em 3 grandes pilares. Ser obcecado pelo nosso cliente. O cliente sempre em primeiro lugar. O segundo, ser diverso e pensar em inclusão. Trazer essas novas pessoas e, através da nossa liderança, transmitir que essa é a nossa mensagem, que é a forma que a gente enxerga diferente, e pensar como uma Microsoft. Nós sempre fomos muito fragmentados, tanto que as pessoas não conhecem as áreas diferentes, ninguém sabia até certa feita que a gente produz Xbox, que a gente tinha um ramo de telefones, que a gente fazia consultoria estratégica digital. Então, pensar como uma máquina só. Para isso, para fazer a diferença. Se eu tivesse o meu crachá hoje, todo funcionário tem como missão, tem escrito que a missão da Microsoft é empoderar todas as pessoas e organizações no mundo. É uma missão muito ambiciosa, mas a gente pensa que empoderando os funcionários, a gente vai empoderar os nossos clientes e vai empoderar as pessoas que estão nesse ecossistema. É assim que a gente vai fazer a diferença liderando a tecnologia. E um desses pontos vocês podem ver nessa semana, que existiu até um decreto do presidente Trump, falando de imigrantes que trabalham nas empresas, restringindo os direitos, e a Microsoft foi a empresa que liderou no mercado, defendendo o direito desses imigrantes de cumprirem o seu sonho nos Estados Unidos. É isso que a gente quer mostrar, liderar que as nossas massas, os nossos funcionários sejam empoderados, porque a diversidade é importante para nós, e se não fizer sentido com a nossa missão de empoderar toda pessoa e organização, a gente vai ir contra. Como que a gente mudou esse pensamento fixo que a gente tinha? Celebrando os responsáveis pela diversidade, então dando visibilidade para todas essas pessoas, valorizando as diferenças no ambiente, para que eu possa trazer a Lisiane de verdade e não a Lisiane que foi fazer a entrevista, que era um pouco diferente. Comportamentos e atitudes inclusivas, começar a chamar a atenção de que se não tem mulheres naquele corpo, existe ainda uma regra que todo painel final de entrevista tem que ter pelo menos uma minoria. Então, normalmente eram painéis constituídos por homens, hoje a gente tem que ter um homem e uma mulher numa candidatura final. Não é uma política de cotas, é uma política de oportunidades iguais. A seleção vai ser feita com base na competência e nas capacidades que aquela pessoa tem. Mas a gente começa a dar condições iguais de concorrência para mulheres. E sendo diversidade uma prioridade para o nosso negócio. Ela deixa de ser só uma atividade, ou ela deixa de ser somente eventos que a gente entrega. Ela faz parte do nosso negócio e a gente tenta levar os nossos clientes e os nossos parceiros para esse momento. Como que a gente se estrutura enquanto comitê de diversidade? A gente tem pilares por uma questão de organização, então de mulheres, muito focado em mulheres, em tecnologia. O Blacks at Microsoft, que é focado em funcionários negros, LGBT, pessoas com deficiência, e a gente tem um pilar que atravessa, que é multigerações, que é para pensar como millennials podem conviver e ter voz nesse ambiente com pessoas de diferentes gerações e até para transmitir para os nossos clientes. E por último, eu queria falar do nosso compromisso e do que eu queria como compromisso de vocês. Eu costumo falar que, até me conhecer, a pessoa podia falar que ela não tem um compromisso, mas eu queria um comprometimento de vocês. Sendo pessoas que têm consciência do nosso papel e do quanto é importante falar de empoderamento feminino, a gente também, assim como eu vejo as minhas obrigações, eu entendo que vocês têm uma missão de trazer mais meninas para o mundo das exatas, trazer mais meninas para essa paixão que vocês têm hoje pela profissão de vocês. E nós, enquanto empresa de tecnologia, nós temos um compromisso de ensinar meninas a programarem e de motivarem elas o mais cedo possível para pensar nessa carreira e nesse lugar como delas. Pensar na cadeira da presidência como delas, pensar na liderança como um lugar que elas podem estar, pensar no palco, num painel como um lugar que elas podem estar.
Então, eu queria muito o comprometimento de vocês com essas novas gerações, de transmitir essa paixão, esse comprometimento que vocês têm. E eu queria fechar um painel com um vídeo que a gente trouxe do quanto é a nossa missão de motivar novas meninas para que a gente possa ter mais Silvias, mais Andréias e mais Lisiane, falando de como que a gente pode tornar o mercado mais igual. Vamos lá, o vídeo, pessoal. Vamos ver. I'm really passionate about climate change. I'm worried that there won't be enough fresh water for everybody. My interest is to find a cure for cancer because my mom had it. Whoa! Oh, whoa! The cracks are probably where the water is. Seeing stuff like this, I think I want to be able to help do that. it makes me feel like unstoppable. Like, that makes no sense to me. Like, why would that be? There's always going to be someone that says, like, no, you can't do it. I think I can. I want my name to be there and be like, Marley is the one who helped stop this climate change issue. I will discover a cure for breast cancer. Então, gente, é hora de fazer acontecer. É hora de fazer o próximo. Muito obrigada. Uma delícia ouvir a Lisiane, né? Que exemplo, tão nova, né? 27 anos de idade e com essa experiência na Microsoft, que é essa empresa, essa multinacional e que é essa empresa admirada, e agora mais admirada ainda, né? Por esse trabalho de inclusão, né, da diversidade, incluindo toda a sociedade. Então, parabéns, Lisiane. Leve também para a sua equipe, né, que a empresa está no caminho certo. É por isso que ela brilha tanto, né, mundialmente. Né, não é à toa que a Microsoft é o que é. Né, e dá essa oportunidade que precisa ser dada para todos, né, no mundo que vivemos. Muito bom, parabéns, brilhou muito. Né, eu acho que já está valendo muito o nosso painel aqui, está valendo muito ter vindo, né, para Gramado. Então, agora, continuando com o Rogério, que também fará a sua exposição. Rogério, com 20 minutos. E parabéns também, porque você, olha aqui, gente, 19 minutos e 25 segundos. É uma contadora, né? Ela não deveria ser advogada, né? Devia ser contadora, cronometrado. Rogério, com você, então, para a sua explanação. Boa tarde. Boa tarde a todas e a todos. Lisiane, parabéns, sensacional. Se eu soubesse quando a gente dividiu as palestras, eu ia falar antes de você, não depois de você. Eu sou sócio da KPMG, como a Silvia anunciou. Ela leu o meu currículo, eu tenho diversas atividades que eu executo na KPMG, mas eu estou aqui hoje para falar de uma função que eu exerço como membro do Comitê de Inclusão e Diversidade. Eu acho que o mundo corporativo, quando eu entrei na KPMG há 26 anos atrás, e o mundo corporativo me ensinou muito sobre como é importante essa questão de inclusão e diversidade. Eu digo para vocês por quê. Dentro de casa, meus pais, eu tenho uma irmã, somos 2 filhos, uma irmã 3 anos mais nova que eu, e nos valores que os nossos pais nos passaram, eu nunca consegui perceber dentro de casa que existia diferença entre homens e mulheres. Nós tivemos as mesmas oportunidades, nós estudamos nas mesmas escolas. A minha irmã hoje tem uma carreira de sucesso, mas o mundo corporativo me mostrou que esse é um tema relevante na agenda de todos nós, e principalmente aqui eu falando de todos nós homens. Olhando a apresentação da Lisiane, vendo como a Microsoft está estruturada e quais são os pilares dentro do nosso comitê de inclusão e diversidade, nós somos iguais, nós temos os mesmos pilares, mas hoje eu vou falar especificamente do nosso pilar de equidade de gêneros, né, de igualdade, que nós chamamos de KNOW, é o KPMG Network of Women.
E vou falar de uma das ações que está dentro do NOW e trazer um pouquinho, como bom contador, obviamente, eu tenho um monte de estatística aqui, que eu acho que vale a pena a gente falar o que nós estamos fazendo na profissão contador, dos contadores, e falar um pouquinho do que está acontecendo com a gente na KPMG, porque como contadores a gente está sentindo também qual é o movimento que o mercado está seguindo, né? Uma das atividades nossas no NOW é o nosso apoio a um movimento da ONU chamado He4She. Eu queria trazer esse tema para vocês e falar o que é o He4She, né? O movimento da ONU de empoderamento de mulheres, convocação da ONU para que homens, a sociedade civil, homens e meninos apoiem a causa de igualdade de gêneros e o empoderamento das mulheres. Tem algumas estatísticas que são interessantes. Eu também fui pesquisar um material do Instituto Avon Locomotiva que traz alguns dados que são interessantes. A pesquisa foi feita com 50% de homens e 50% de mulheres, e 88% dos entrevistados, sim, acham que há desigualdade no tratamento entre homens e mulheres nas corporações. Uma outra estatística relevante é que dos homens entrevistados, só 24% se consideram machistas. A pesquisa do Instituto Avon, ela se chama O Papel do Homem na Desconstrução do Machismo. E esse também é um dos objetivos, acho que, do He4She. O mais interessante é que, embora 24% dos homens só se considerem machistas, metade deles não admitem que a mulher trabalhe e ele seja o cuidador da casa. Então, esse é o que a gente costuma chamar de viés inconsciente, né? Eu não sou machista, mas todas as minhas atitudes são. Então, é um tema extremamente relevante. Essa pesquisa ela é enriquecedora, ela está disponível, eu acho, ao público, e vale a pena ler. Tem bastante estatística relevante sobre comportamento da sociedade com relação ao tema de gêneros. Trata alguns temas de raça também. Um tema que você tocou, Lisiane, que é super relevante, é que 89% dos entrevistados também entendem que a mulher negra sofre mais discriminação do que a mulher branca, né? Então, simplesmente, gente, é uma coisa que no mundo, no mundo em disrupção, em constante transformação e inovação, é simplesmente inadmissível. Indo um pouquinho para falar da nossa profissão, e eu vou voltar um pouquinho no He4She, como é que a gente pode chegar lá. Mas uma estatística interessante, acho que a Lisiane falou disso. No Brasil, apenas 3% dos cargos de CEO e 7% das posições em conselhos de administração são de mulheres, embora 58% dos alunos universitários sejam mulheres. Esse outro aqui eu achei fantástico. Nos Estados Unidos, há mais CEOs com o nome John do que CEO mulheres. E eu digo para vocês, eu desafio, eu nunca consegui ver essa estatística, mas a gente deve ter muito mais CEO João no Brasil do que CEO mulheres. Por isso a iniciativa do He4She é tão importante. Queria também agradecer um pouquinho o conselho, por meio do Juarez. O Juarez conseguiu levantar alguns dados relevantes para a gente dividir com vocês sobre como está se comportando a nossa profissão. Eu acho que na profissão de contadores, nós temos notícias importantes. Eu acho que a gente tem notícias muito boas. Por exemplo, que hoje 43% dos profissionais cadastrados nos CRCs do Brasil são mulheres, né? Trazendo um pouquinho isso aqui para a região sul, a gente está falando de 43% também de mulheres registradas no CRC. E dos profissionais no Rio Grande do Sul, 48%. Com uma estatística que na década de 80, entre 70% e 75% dos profissionais na nossa área eram homens. Então a gente está evoluindo bastante, acho que essa é uma notícia relevante. Na faculdade, olha só essa estatística, gente. Hoje nas instituições de ensino, 58% dos estudantes de contabilidade são mulheres. Um outro dado que não está aqui no slide é que a população feminina nas instituições de contabilidade cresce em média 80% atualmente contra 20% da população masculina.
Ou seja, vocês devem dominar a profissão contábil no futuro próximo. Falando um pouquinho deste encontro aqui, ó, somos em 3.040 e 69% mulheres. Também queria fazer um depoimento sobre a profissão contábil. Quando eu comecei na KPMG como trainee, grandes mentores que eu tive, na verdade foram mentoras. Eu aprendi demais com profissionais mulheres que foram meus chefes quando eu era ainda uma criança. Falando um pouquinho da KPMG, gente, a gente, com a criação do Comitê de Inclusão e Diversidade, está muito sensível ao tema de inclusão e diversidade. Isso faz parte do nosso propósito, faz parte da nossa história, e isso está na agenda do nosso comitê executivo, liderado pelo nosso chairman, no Brasil, global e nas KPMGs mundiais. Obviamente, como vocês podem imaginar, a gente tem diferentes lideranças de diferentes estados e diferentes países, e os conceitos, nós temos uma política global, nós temos uma visão global, mas é uma visão difícil de ser implementada de maneira uniforme no mundo. O Brasil a KPMG no Brasil aderiu integralmente à nossa missão global, e nós temos um mandato para implementar tudo que a gente tem que implementar para ter certeza que o tema de inclusão e diversidade é cuidado da maneira que ele tem que ser cuidado. O que nós sentimos, e eu acho que, como eu disse para vocês, nós temos excelentes notícias na profissão contábil, mas a gente sente na nossa empresa algo que eu imagino que possa acontecer no mercado. Nós hoje contratamos, e já há mais de 20 anos, metade das nossas contratações, e nós contratamos em média 1.000 pessoas por ano, tá? 700 a 1.000 pessoas. Metade das nossas contratações são de mulheres, são mulheres, é meio a meio. Porém, à medida que a carreira vai progredindo, a gente percebeu que a gente tem um problema de retenção de talento. Nós estamos trabalhando, uma das minhas missões no Comitê de Inclusão e da missão da firma, é ter certeza que a gente entende por que isso está acontecendo e que a gente retém os talentos. Porque, como eu disse, inovação hoje depende de diversidade de talento, gente. Se a gente, e aí talvez for pensar um pouquinho em ideias inovadoras, se você começa a filtrar muito e pensa que vão sobrar homens brancos, héteros, sei lá, que tomam todas as decisões por uma companhia, se botar essa população, homem branco, hétero, barrigudo, careca, eu vou estar nessa sala provavelmente, mas eu digo, se você pensar nós pensamos iguais, essas pessoas têm uma chance de pensar iguais. Se pensamos iguais, a chance de inovarmos é muito baixa, Nós precisamos de diversidade, acho que Lisiane falou, nosso objetivo final é uma companhia lucrativa, inclusiva e diversa. E ali está a nossa estatística. A gente, embora contrate metade, quando chega no nível de gerente, a gente já tem 36%, nos sócios diretores 22% e 12% dos sócios. A gente precisa, nós estamos trabalhando nisso, eu imagino que isso deve acontecer em outras corporações, a gente precisa melhorar. E por que isso é importante, né? Aí tem uma série de fatores. O que beneficia tanto a mulher quanto o homem? Realização profissional da mulher. Eu acho que o homem também, o contato do homem, aquela questão de divisão de tarefas da casa, o contato com os filhos, isso é enriquecedor dos dois lados. Não é uma tarefa de um gênero ou de outro, essa é uma tarefa coletiva. Eu acho que tendo morado fora do Brasil por um tempo, eu consegui perceber em algumas culturas essa questão de realmente o homem atuar na casa, dividir as tarefas com as mulheres, é muito mais presente em algumas culturas do que na nossa. A gente precisa atuar nisso. E dois outros temas que são relevantes aqui, agora falando um pouquinho da questão financeira, né? Benefícios para a sociedade da igualdade de gêneros. As mulheres que trabalham e consomem trazem um incremento relevante à economia e ao PIB. Esse PIB escondido de mulheres que podem gerar renda ou trabalhar é super relevante, o número é acima de trilhões. E uma estatística que me contaram um dia desses, eu não sei qual a fonte, mas eu achei muito interessante, é que a mulher que tem renda, ela gasta 70% da renda dela em benefício da comunidade.
O dinheiro que a mulher gera beneficia a comunidade próxima, pela forma como ela usa, trabalhos comunitários, desenvolvimento de negócios perto, contra uma estatística masculina que 70% do dinheiro que os homens ganham, eles guardam no banco. Então, o benefício da mulher trabalhadora para a comunidade é extremamente relevante. E aqui, falando de novo, né, pesquisas indicando que empresas com maior diversidade performam melhor. Eu digo para vocês, gente, no mundo em disrupção, onde inovação é fundamental, empresas hoje nascem e morrem em minutos. E normalmente eu ouvi uma frase uma vez que representa... Quando me perguntaram uma vez para uma empresa de tecnologia, quem era o concorrente, quem é seu concorrente? Ela falou, não sei, pode ser que ele esteja nascendo hoje e eu morri amanhã. Entendeu? Então, exemplos diversos aí, a indústria de CD, e aí o iTunes achou que entrava e levava a indústria de CD, e quando começou a vender música, e logo em seguida veio o streaming. As indústrias hoje morrem muito rápido. Falando um pouquinho do que nós estamos fazendo na KPMG, em linha com os 7 princípios de empoderamento da mulher. Nós estamos tomando várias iniciativas, como eu disse, isso está na nossa agenda. E dentro da questão de igualdade de gênero, nós criamos há 10 anos o KNOW, o KPMG Network of Women. A gente já implementou uma série de políticas, o debate é sempre em alto nível, mas já constituímos sala de apoio à amamentação, questão de licença maternidade para sócios. Sócios era uma questão relevante, a sócia mulher tinha uma questão relevante, porque a relação entre sócios, ela não é uma relação CLT, né? Ela é uma relação societária. Então a política você define do jeito que você quiser, é uma relação entre sócios, você pode definir o que você quiser. Só que nós entendemos que a sócia mulher deveria seguir o que é razoável e que se aplica a todas as mulheres. Nós fizemos uma série de atividades, a questão e eu vi uma menininha circulando por aqui, até a Lisiane estava falando, é muito legal, a gente faz isso, as nossas sócias, quando vão para treinamento, podem levar os bebês ou as crianças. E estamos tomando uma série de outras atividades, a mentoria de mulheres por homens e mulheres que estão seguindo carreira, focando naquela questão da gente aumentar o nosso nível de retenção. E mais uma série, trabalho part-time, várias coisas que estão na agenda. O comitê se reúne pelo menos uma vez por mês, e sempre que houver algum tema específico que necessita urgência, a gente faz uma ad hoc, né, uma extraordinária. E para finalizar, acho que aqui é o meu pleito de como apoiar essa causa, aqueles que não conhecem ainda o He4She. É muito simples de aderir e dizer que estamos comprometidos com o movimento. É só entrar no site ali, num clique, eu já aderi há alguns anos, e num clique aderi a essa causa da ONU. Mais alguns tópicos que eu anotei, de apoiar e incentivar as mulheres no campo profissional, entender, eu dentro do meu time, hoje eu lidero um grupo dentro da firma, que é um grupo que tem 700 pessoas, como eu disse para você, se você fizer meio a meio ali, a gente vai ter 300 e poucas mulheres. Dentro deste grupo, nós temos ações específicas para entender as demandas do público feminino. Não, eu estou focando aqui, acho que a gente foca em todos, mas eu estou focando aqui um pouquinho, a KPMG foca em todos, na questão da mulher. E aí coisas em casa, né, das tarefas domésticas e coisas desse tipo. E, por fim, eu acho que eu tenho mais 2 slides aqui, eu quero falar só 2 coisas. Uma também que eu aprendi recentemente, por que o movimento He4She é importante? É o homem trabalhando para o empoderamento da mulher. Uma estatística também comprovada é o seguinte, que o homem, para você conscientizar um homem sobre mudanças que ele precisa fazer em comportamento, propaganda, leitura, esse tipo de coisa não é muito eficiente. O que é eficaz para um homem mudar de atitude é que outro homem que ele confie atue e converse com ele sobre o tema. É isso que eu faço com os meus amigos, é isso que eu faço com os meus familiares e é isso que a gente tem que fazer
dentro da firma e na nossa comunidade. É o único jeito da gente acelerar a mudança que a gente precisa. E por fim, eu queria só citar eu vou te dar mais uma estatística. Eu disse para vocês que eu era contador, né? Mais uma estatística, e falando aqui do nosso amigo filósofo e professor, brilhante professor Cortella. Naquele estudo da Avon, está dito lá que assim, 55% das pessoas que responderam acreditam que o feminismo é o contrário do machismo. E aí está o Cortella explicando que isso não é a realidade. E ele diz ali, se a gente pegar, o machismo é a suposição de que nós homens somos superiores. O feminismo não é a suposição de que as mulheres são superiores, é a suposição de que homens e mulheres são iguais. Portanto, feminismo e machismo, um não é o contrário do outro. O contrário do machismo é a inteligência. E eu concordo em gênero, número e grau. Obrigado. Obrigada, Rogério. Parabéns pela explanação. Também a mais uma empresa aqui, né, de uma multinacional no ramo da auditoria contábil, a KPMG, dando o seu exemplo, né? E se vocês prestarem atenção, nosso painel fala sobre transformação nas organizações sociais, organizações profissionais, contábeis, né? Então fica aí 2 exemplos de grandes empresas de sucesso, são cases que estão fazendo, né, esse trabalho da inclusão, inclusive do gênero, enfim, de todas as inclusões das mais diversas naturezas. E aqui estamos num público falando sobre a mulher. E a KPMG, eu já havia comentado, o Juarez indicou também para nós lá o projeto He4She, né? E parabéns, então, à sua empresa, Rogério, e parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo lá no empoderamento da mulher. E nós, eu acho que é uma grande reflexão que a gente já começa, né? E já vem fazendo isso, mas serve aqui mais um chamado nas nossas empresas, né? Como que nós estamos tratando isso, como nós estamos passando isso para os usuários, né, os nossos clientes, as empresas com as quais nós nos relacionamos. Nós também podemos ser veículos e devemos ser veículos dessa transformação, dessa inclusão. Então, estão aqui 2 empresas, Microsoft e KPMG, nos seus trabalhos. São grandes empresas, mas nada impede que nas nossas pequenas empresas, nas PMEs, a gente também consiga implantar essas políticas, né? Isso não é só para grandes empresas. Podemos fazer isso de modo mais tímido, mas não nos intimidar, não deixar de fazer ou não deixar de passar essa mensagem para os sócios, as empresas com as quais nós nos relacionamos. E agora, a nossa terceira e tão brilhante quanto, né, a Andréia, que vai fazer também nos próximos 20 minutos a sua explanação. Com você, então, Andréia, toda a nossa atenção. Obrigada. Boa tarde a todas, especialmente as mulheres, então, com licença aos homens, mas hoje minha fala é especialmente para esse público lindo, público feminino. Já peço desculpas para vocês de antemão, que estou com minha voz bastante rouca. Há 2 dias atrás eu passei uma mensagem para a Ana Tércia, eu disse, acho que eu não vou conseguir ir. Eu estava com febre, muito gripada, mas com uma força muito grande interior, com a ajuda de alguns medicamentos e de orações, eu estou aqui cumprindo minha missão. E feliz, muito feliz de voltar às minhas origens. Falar para vocês, mulheres contabilistas, é voltar às minhas origens. A minha primeira formação, o meu primeiro trabalho com 14 anos, foi dentro do escritório de contabilidade do meu pai. Eu nasci, cresci, me formei dentro do escritório de contabilidade, no meio de arquivo morto, de razonetes, de débito e crédito. Aliás, eu tive a oportunidade na década de 90, ainda muito jovem, praticamente uma criança, a ajudar meu pai a implantar a contabilidade informatizada no escritório. Isso foi um grande desafio para mim, sem dúvida, uma experiência maravilhosa que eu tive. Mas, por várias questões, eu fugi de dentro da contabilidade, eu fugi do escritório de contabilidade. Meu pai tem mais de 70 anos, na verdade eu nunca sei bem certo a idade dele, porque ele não conta. Mas ele está lá ainda, ele ainda tem escritório de contabilidade, numa cidade que se chama Planalto.
E ele está lá, e ele tinha uma ideia muito importante para mim. Ele queria muito que eu fizesse parte da história e da sucessão, e eu acabei fugindo. E hoje o que eu faço é contabilizar vidas e organizações transformadas pelo desenvolvimento do capital humano. Exatamente esse ano faz 20 anos que eu me formei em contábeis e faz 10 que eu me formei em administração. E eu troquei os números pelas pessoas. Sou muito feliz no que eu faço, mas também estou muito feliz de poder voltar aqui, voltar às minhas origens e falar para vocês. Até porque hoje eu entendi o porquê que eu fugi do escritório de contabilidade. Porque eu não via propósito, eu não via sentido naquilo que eu fazia. Ficar sentada na frente de um computador lançando débito e crédito. Eu não tinha a importância, o significado ainda claro para mim do que é essa profissão, do que é essa carreira, do que nós temos nas mãos, tantas empresas e tantas pessoas que dependem dessas empresas. E nós, contabilistas, contadores, temos o prazer, a honra e a missão de ajudar o sucesso dessas empresas. Mas naquela época eu não tinha essa noção. E que bom que hoje eu posso voltar aqui. Que bom que hoje eu tenho os escritórios de contabilidade, que eu estou fazendo assessoria, que eu estou atendendo, que eu posso participar. Obrigada, Conselho, por me dar essa oportunidade de voltar e de estar próximas de vocês. Que bom também que nós, mulheres, hoje, podemos fazer essas escolhas. Talvez nossas avós, nossas mães não tiveram a possibilidade. E olha que a minha escolha de ruptura de uma sucessão familiar e de muita expectativa que meu pai tinha em relação a mim, não foi nada fácil. Não foi nada fácil mesmo. Mas a gente vê que nós estamos evoluindo, que a gente está conquistando nossos espaços. Os dois palestrantes maravilhosos que me antecederam, aliás, que sobra para mim depois de ouvir esses dois falando, né? Ai, Jesus, eu pedi desafio na minha carreira, mas é muito desafio isso aqui, é muito mais do que eu imaginava. Então, eles muito bem mostraram para nós as conquistas e os avanços que nós tivemos enquanto mulheres. Mas uma coisa é certa, tem muito ainda a conquistar, a gente tem muito espaço, a gente precisa muito ainda se trabalhar, a gente precisa continuar nessa luta para que mais mulheres tenham a possibilidade de estar aqui, compartilhando ideias, trocando experiências, buscando conhecimento, como vocês estão aqui nesse momento. Isso é maravilhoso, isso é bárbaro, isso é sentido de vida. E a gente tem que ajudar as mulheres a fazerem parte cada vez mais disso tudo que é ser mulher e conquistar espaço. Agora, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês, que pode parecer muito antagônica para um público de mulheres poderosas, empreendedoras, mulheres que estão aqui, guerreiras, que provavelmente deixaram filhos em casa chorando, deixaram afazeres, a louça suja na pia para estar aqui. Mas essa pergunta eu faço para vocês com propriedade de uma mulher de 43 anos, que sofreu na pele preconceito por ser loira, por ser filha de político, por ser esposa de médico e basicamente por morar no interior do Rio Grande do Sul. E isso eu fiz questão de falar no meu currículo. Eu moro sim em Frederico Westphalen e muitos contratos eu perdi, muitas oportunidades de trabalho eu perdi porque eu passei meu endereço de Frederico Westphalen. E a pergunta é que as pessoas se faziam, homens e mulheres: como pode ter uma pessoa competente, uma pessoa boa, morando numa cidade do interior do Rio Grande do Sul com 30 mil habitantes? Pode, e tem muita gente boa e competente lá. São escolhas que a gente faz na vida da gente. E aí, a minha pergunta que eu quero que vocês reflitam agora e pelos próximos dias é: o que você faria se não tivesse medo? Nesse momento, o que você faria de diferente, que você ainda não fez, por medo? Por medo, sim. Eu mesma sinto muito, embora eu ajude muita gente, sinto muito medo. Sinto medo do fracasso, da crítica, do julgamento, da solidão, da pobreza, de perder o amor de alguém.
Esses são os medos da humanidade. Nós somos seres humanos e nós sentimos todos esses medos. E que bom que eles existem, porque eles nos protegem de certa forma. Agora, se você achar muito cruel essa pergunta, eu troco ela. E gostaria que você se respondesse o seguinte: o que você faria se você tivesse certeza do sucesso? Provavelmente coisas diferentes do que você está fazendo hoje. Faria mais, faria diferente, faria de outra forma. Mas a gente fica completamente sempre divididos entre o que a gente gostaria de fazer e o que a gente deve fazer. E a gente fica com muitas dúvidas. Dúvidas constantes no nosso dia nos atordoam. Eu caso, eu não caso, eu cuido dos filhos, eu me dedico à casa, eu não me dedico, eu invisto na minha carreira, eu vou, eu fico, enfim, são muitas dúvidas que a gente tem diariamente. As mulheres só não têm uma dúvida, não sei se vocês concordam comigo ou não. É quando a gente para na frente de uma vitrine de sapatos, a gente não fica com dúvida em comprar um sapato, concordam ou não? E aí assim, às vezes, a gente tem uma dúvida entre um e outro sapato. Mas aí, nesse caso, o que a gente faz? Isso aí, a gente compra os dois. Fora isso, gente, nós temos muitas dúvidas na nossa vida. Muitas dúvidas nos atormentam diariamente. E quando a gente é mãe, então, quem é mãe aqui na plateia? Vamos ver se eu consigo enxergar. Uau! Então, vocês sabem muito bem do que eu estou falando. A mulher, quando se torna mãe, ela muda a sua perspectiva. Ela muda a sua relação, o seu comportamento e as suas expectativas em relação ao trabalho. A mulher mãe, ela tem um sentimento que só quem é consegue entender. E não interessa a idade do nosso filho. Eu tenho um de 9 e uma de 18. Tive 4 gravidez para 2 filhos, então deu um tamanho diferente, uma diferença grande entre eles. E assim, a gente continua sendo mãe e se envolvendo. E quantas de nós saímos de casa e os filhos ficaram chorando para que a gente ficasse? Quanta culpa a gente carrega por conta disso? E esse fator é o que afasta muitas mulheres do mercado de trabalho. Outra questão importante é que nós mulheres, além de sermos mãe e além de desenvolvermos vários papéis, a gente trabalha 4 vezes mais que o homem dentro da nossa casa, com os afazeres domésticos e com os cuidados com os filhos. Somente 9% dos homens se envolvem com isso. E sabe de quem é a culpa? Nossa, sabe por quê? Porque nós somos perfeccionistas. A gente quer que tudo saia do nosso jeito. A gente não permite aos nossos maridos ou companheiros serem pais. A gente não permite eles serem donos de casa. Não sei na casa de vocês, mas lá em casa, quando meu marido chega com carne, eu digo para ele: por que não trouxe frango? Quando ele me diz assim: esperei o Marco Antônio pronto para você levar na festinha. Colocou essa roupa? Não tinha outra roupa para colocar? E aí a gente fica o tempo inteiro criticando. A gente quer a pia maravilhosa, a casa limpa, cheirosa. A gente quer ser bem-sucedida na carreira, quer uma equipe engajada e ainda a gente quer ser linda e maravilhosa. E o pior é que a gente consegue, né? A gente consegue. Os homens vão ter que correr atrás, porque a nossa evolução é algo, hein? Vocês estão atrasadinhos nesse quesito. Sem contar, gente, que lá na organização, nós temos muito mais habilidades naturais, competências naturais de liderança do que os homens. Isso foi mapeado por um estudo em 2012. Então, as mulheres naturalmente já são mais líderes que os homens. E aí, gente, vem a questão crucial. Se somos tão boas, por que ainda não estamos no topo das organizações, no mundo inteiro, nos governos, nos parlamentos, como mostra muito bem as estatísticas? Se nós temos tudo isso, se a gente consegue tudo isso, por que não estamos ainda lá? Sabe por quê? Porque nós, mulheres, subestimamos a nossa própria capacidade. As nossas próprias habilidades. Nós não negociamos por nós não negociamos o nosso salário, nós baixamos o valor dos honorários, da nossa consultoria. A gente se subestima. A gente não atribui o sucesso a nós, mas aos outros, ao universo, à sorte que a gente teve.
A gente tem uma dificuldade muito grande em correr riscos, nós somos mais cautelosas, menos arrojadas que os homens nesse quesito. A gente abre mão do nosso sucesso pessoal e profissional em prol do sucesso dos nossos maridos. E a gente é extremamente exigente. E isso realmente tranca. E as que chegam no topo, como por exemplo o caso da Andréa Mota, executiva do Boticário, largou tudo para se dedicar à vida, para ter mais qualidade de vida, para levar os filhos na escola. Depois de subir no topo da carreira, uma carreira brilhante, largou tudo. E isso é muito mais comum do que se possa imaginar. Em 2014, eu tive a oportunidade de trabalhar na Novartis, em Resende, no Rio de Janeiro, e uma alta executiva tinha sido promovida, estava sendo convidada para ir para a Suíça, porque a unidade de Resende estava fechando. Sabe o que ela disse? Não. Sabe por quê? Porque ela queria que os seus filhos se criassem ao lado dos avós. E ela recusou essa promoção por conta disso. E assim como elas, existem outras tantas. E as que optam por carreira e o seu marido ficar em casa ou cuidar mais das atividades domésticas, nós, mulheres, somos as primeiras a gerar preconceito. Muitas vezes. Nós olhamos para o outro com preconceito, com a outra com preconceito. Também o exemplo que eu tenho na Mary Kay, com muitas clientes diretoras da Mary Kay que fazem carreira de sucesso e que os maridos precisam apoiar, precisam muitas vezes largar o seu próprio trabalho para ajudar no desenvolvimento da carreira delas, que ganham muito mais do que eles na maioria das vezes. Nós temos preconceito, gente, conosco. E olha que eu falo e venho aqui defendendo os direitos e a inclusão da mulher, mas esses dias peguei um voo para não sei para que lugar que eu ia trabalhar no Brasil, e veio uma voz feminina: bom dia, seja bem-vinda a bordo do voo, sei lá qual. Eu sou fulana de tal, comandante deste voo. Eu gelei. Não é possível, eu nunca tive medo de avião, mas aquela viagem para mim foi muito tensa. Juro, gente, desculpa, eu confesso, mas eu senti muito medo naquela viagem. E aí, eu tenho uma notícia muito ruim, infelizmente. Sabe qual é a notícia? Que nós vamos demorar muito ainda para ter uma evolução do nível de consciência, para que a gente possa ser mais pluralista, para que a gente possa, a humanidade, ser menos egoísta, egocêntrica, para que a gente se livre de fato dos preconceitos. 1% da população mundial apenas é como a monja que esteve aqui no público. 10% da população mundial é pluralista, livre de preconceitos. O resto, está todo mundo para baixo dessa evolução. Infelizmente, gente, nós temos um longo caminho ainda a trilhar. Infelizmente. Mas, como a gente não pode fazer pelos outros, a gente tem que se olhar no espelho e identificar que nós somos as nossas maiores inimigas. Esses dias eu estava dando uma palestra numa universidade para formandos. Eu disse: sabe quem é o seu maior inimigo quando você se formar? No outro dia da formatura? Sabe qual vai ser o seu principal concorrente? E eles começaram a pensar quem seria. Você mesmo. Porque nós nos sabotamos o tempo inteiro. Nós sabotamos a nossa carreira. Nós nos sabotamos. Nós que nos colocamos para baixo. Nós que muitas vezes somos menos do que a gente poderia ser e viver. E aqui, sem a pretensão nenhuma de trazer solução para esse problema, até porque a solução está dentro de cada uma é que tem que saber. Gente, não são todas as mulheres que querem ser altas executivas, não são todas as mulheres que querem empreender, não são todas que querem casar e ter filhos, não são todas que querem ter tudo isso. Então, o importante é a gente se respeitar e a gente respeitar a decisão da outra. Porque quando nós, mulheres empreendedoras, arrojadas, que estamos aqui nos qualificando, olhamos para aquela que está lá em casa, cuidando dos filhos e da família, e pensa: nossa, como ela faz isso? E aquela que está lá em casa, ela olha para nós, essas doidas, viajaram aí de Manaus, de João Pessoa, as minhas amigas queridas e alunas que vieram de tão longe para estar aqui. Pará, da onde? Bahia, gente, é bom demais, é bom demais. Eu amo o Nordeste. Da onde? Ceará. Gente, Natal.
Meu Deus, uma salva de palmas para essas mulheres lindas. Olha, já fui para João Pessoa, vou para Manaus daqui uns dias. Centro-Oeste eu trabalho muito. Não fui para Bahia, mas agora eu tenho certeza que eu vou. Também não fui para o Pará, mas eu tenho certeza que eu vou. Pernambuco! Uau, Recife eu já fui, já trabalhei com a Aspa lá. Muito legal. Da onde? Rondônia! Meu Deus, que lindo! Tem alguém de Frederico Westphalen aí? Não? Roraima! Quero ir para lá também. Eu vou mapear depois para vocês todos os lugares que eu quero ir, tá? Aí vocês me chamam. Gente, sem a pretensão, já está esgotando o meu tempo, de trazer uma solução para esse problema, eu trago apenas 3 dicas que eu acho que fizeram toda a diferença na minha vida e pode fazer na vida de vocês ou na vida das outras mulheres. Primeiro, trabalhe seu mindset, seu mapa mental. Aquilo que você pensa, que você acredita sobre você mesma e sobre o seu negócio, sobre as coisas. Procure olhar para dentro de si e pensar isso e se trabalhar. Nós precisamos, em primeiro lugar, ser merecedoras daquilo que a gente quer. Porque senão, a gente não luta para aquilo. A gente tem que ter algo muito maior. Se descobrir, olhar para dentro de si, autopercepção, realmente é o primeiro passo. E foi o meu primeiro passo para poder, hoje, estar aqui, ter a honra de estar aqui com vocês. Isso para mim é uma coisa maravilhosa na minha carreira, um momento que eu jamais vou esquecer. Segundo, busque apoio das pessoas que são importantes para você. Busque apoio. Se eu não tivesse meu marido, minha mãe, acendendo vela, eu disse, ó, tá chegando minha hora, pelo amor de Deus, acende uma velinha. Tá lá ela. Minha filha, meu filho, as pessoas que eu amo, me apoiando nas minhas viagens, no meu trabalho, realmente eu não estaria fazendo isso. Eu fico 10 dias por mês em casa, o resto do tempo é pelo Brasil. E eu só consigo isso porque eu tenho apoio dessas pessoas. E aqui, uma dica bem importante. Gente, quando a gente quer mudar o resultado lá na ponta, lá embaixo, seja com a nossa equipe dentro do escritório, seja o nosso próprio resultado, não é ali que a gente vai conseguir. Não é ali. Às vezes as pessoas dizem, André, vem fazer uma palestra motivacional para mudar o resultado. Não é por ali. Antes do resultado vem o comportamento. Antes do comportamento, vem as nossas capacidades. O que eu estou usando, que talentos eu tenho, como eu estou aproveitando as minhas capacidades. Antes disso, vem o que eu acredito, minhas crenças, meus valores. Antes, vem a minha missão. E antes disso, vem a minha espiritualidade, a comunidade, a família e as coisas que são acima de mim. Quando a gente consegue fazer esse alinhamento de cima para baixo, a gente consegue mudar o resultado na ponta. Então, se vocês querem trabalhar a equipe de vocês, dentro dos escritórios de contabilidade, mudar o resultado que está acontecendo lá, antes, elas têm que ter sentido o que elas estão fazendo. Senão elas vão fazer como eu fiz, que não via sentido na contabilidade, no escritório, e larguei tudo. E hoje, de certa forma, me arrependo. Mas ainda bem que eu tenho a possibilidade de estar, de alguma forma, vinculada a isso novamente. Vinculado a uma coisa que é tão importante que eu deixei de lado, porque eu não via essa importância. Por isso, gente, esse apoio é fundamental. E por fim, tenha um plano de negócios, um plano de carreira, um plano de vida. Se você não tiver sua própria estratégia, você vai fazer parte da estratégia de alguém. Então você tem que pensar nisso, você tem que fazer um bom planejamento. A Linda Rothenberg é uma das mulheres mais poderosas do mundo. Ela faz uma expectativa que nos próximos 5 anos, as mulheres vão mudar muito as suas carreiras. Elas vão ser mais empreendedoras. Elas vão procurar mais flexibilidade para conseguir conciliar carreira, filho, família e tudo isso junto. E aí tem uma grande oportunidade para os escritórios de contabilidade, não tem? Mais mulheres empreendendo, mais mulheres no mundo digital, mais influenciadoras digital, mais pessoas vendendo seu trabalho assim, de uma forma mais flexível. Mais mulheres precisando de auxílio, de orientação de negócio,
de apoio, de força para trabalhar suas competências e para empreender, para ter coragem de fazer isso. E é uma grande oportunidade para nós, enquanto escritório de contabilidade. Devemos sim caminhar e buscar e continuar buscando a igualdade de gêneros. Devemos sim trilhar esse caminho e continuar nessa luta, muito embora talvez nós não consigamos ver esse resultado maior do que já existe. Talvez nossos netos, mas a gente não pode desistir dessa causa e dessa luta. Mas ao mesmo tempo, nós temos que nos trabalhar, olhar para dentro de nós e ver o que a gente precisa para dar conta daquelas coisas que a gente busca. Senão a gente vai chegar lá e a gente vai desistir. Tem muita gente que conquistou tudo o que queria e ainda, mesmo assim, vive infeliz. A mulher nem na frente, nem atrás, mas ao lado do homem. É isso que eu espero que aconteça. Não precisamos ser perfeitas, mulheres. Precisamos fazer escolhas e aceitá-las sem autopunição. É isso que eu desejo para vocês. Muito obrigada pela presença e pela oportunidade que eu tive de conviver aqui com vocês. Andréia, parabéns, deu uma outra vertente, né, da explanação da participação da mulher, enfim, a mulher na família, a mulher nos negócios, é uma executiva de sucesso, né, e quando for a Cuiabá nos procure, para a gente também poder ouvi-la, né. Parabéns aos três, em nome do Conselho, em nome do Congresso, em nome do Encontro Nacional da Mulher Contabilista, e eu queria, Lisiane, faz uma consideração final. Fala para nós, como é que você ingressou na Microsoft com essa tão novinha, né, e já com essa experiência de uma mulher já madura, né? Falar um pouquinho sobre isso rapidamente, que eu fiquei curiosa, particularmente fiquei curiosa, e também vamos fazer aqui rapidamente um bate-bola para vocês fazerem as considerações finais e a gente fazer essa despedida, né? É uma pena que o nosso tempo é curto, 1h30, já são 18 horas, a gente precisa encerrar por conta da programação, mas ainda vamos nos deliciar um pouquinho ouvindo vocês, pelo menos nesses últimos minutinhos. Todo mundo pergunta como é que uma advogada foi parar na área de vendas em tecnologia. Antes de fazer uma parte, quando a Andréia falou o que você faria se você tivesse certeza do sucesso, eu falei para o Rogério, eu compraria 100 sapatos. Se hoje que eu não tenho certeza eu já comprei 2, imagina se eu tivesse. Acho que casa muito com o que a Andréia falou de propósito. Eu morava em Moçambique, era diretora de uma ONG. Eu vou detalhar isso, já estejam todos convidados. O meu TED é semana que vem, no sábado, TEDx Floripa. Vou falar um pouco dessa trajetória. E o meu projeto de longo prazo em Moçambique não deu certo, eu tive que voltar para o Brasil. Quando eu voltei para o Brasil, eu tinha uma certeza. Eu queria trabalhar com vendas e eu queria morar em São Paulo. Eu visualizava aquilo e eu pensava, eu acho que quando a gente pensa e tem certeza do que quer, o universo conspira ao nosso favor. E na minha rede de networking, uma pessoa falou para outra pessoa, que falou para outra pessoa que tinha uma vaga de vendas na Microsoft. E eu fui para o processo pensando, olha, o não eu já tenho, vamos ver o que vai funcionar. E aí, 5 pessoas tinham sido recusadas para aquela vaga. E eu fui uma das contratações mais rápidas que a Microsoft teve no último processo que eles contrataram externos para a vaga de trainee. Então, acredito que realmente aquela vaga era minha, era para transformar o mercado. E falando de considerações finais, já aproveitando o tempo, acho que a mensagem que eu quero deixar é: diversidade não é só uma conversa. Diversidade e engajamento é como que a gente vai transformar os nossos ambientes. E a gente não transforma, às vezes, com um plano estruturado, estratégico, que tenha 1000 planilhas. A gente transforma trazendo a gente mesmo para o ambiente onde a gente está e tendo o poder de questionar de uma forma sensível. Uma das maiores dificuldades que eu tive quando eu ingressei nesse mundo corporativo foi essa postura imbatível. Eu sempre fui muito gaúcha, né? A gente é muito direto no nosso jeito de ser. E tive que transformar isso de acordo com o ambiente para que as pessoas me ouvissem, para que eu pudesse trazer o meu eu e engajar essas outras pessoas. E também uma consideração de, se a gente é feliz no que a gente faz, a gente tem que levar essa felicidade, essa alegria a outras pessoas e dizer o quanto é importante ser a gente mesmo. Então, motivar essas meninas, motivar esses meninos para falar de igualdade, e seja com os nossos filhos, que a gente tem um número de mães. Eu fui criada num ambiente onde eu e o meu irmão, e o Rogério também falou disso, a gente tinha tarefas iguais.
Isso é a maior forma de a gente transformar a sociedade, é liderar pelo exemplo, é liderar pela mudança. Então, a minha consideração é pedir: liderem pelo exemplo nos seus espaços, nos seus escritórios, nas suas comunidades, onde vocês estiverem. Bom, até só para fazer um paralelo aqui, eu comecei na KPMG porque quando eu tinha 19 anos, acho que meu pai achou que eu estava muito baladeiro e ele me mandou fazer uma entrevista de emprego. Cortou o dinheiro, cortou a mesada, então não teve jeito. Foi assim que eu comecei e estou lá até hoje, são 26 anos. E considerações finais, eu acho que o que eu aprendi ao longo dessa jornada no comitê e dentro da KPMG, alinhado com os nossos valores e o nosso propósito, é muito na linha do que a Elisiane falou, né? Que não dá para ficar só no discurso, você tem que viver. Se você acredita, viva essa bandeira da diversidade, viva ela dia a dia. Também não tinha falado, mas eu acho que eu preciso, na minha consideração, falar. Eu sou casado há 11 anos com uma mulher contadora. Então a gente discute contabilidade em casa, que é uma guerreira, e ela luta pela nossa profissão dia a dia, e eu tenho certeza que ela já faz a diferença e vai continuar fazendo, e ela tem todo o meu apoio. Andréia, já também, por favor. Então, a minha consideração final, minha dica final, ainda bem que minha voz está segurando, é que a gente conheça mais de pessoas, que a gente conheça mais de ser humano, que a gente convive com pessoas diariamente, seja nas nossas relações de trabalho, seja na nossa comunidade, no nosso condomínio, na sociedade, na empresa, na família. Quanto mais a gente conhecer de pessoas e quanto mais a gente se trabalhar, se olhar para dentro e assumir que não somos perfeitos e que sim, podemos deixar a louça suja, que sim, talvez o nosso filho não está com a melhor roupa para aquela festinha ou para aquela ocasião, mas ok, tá bom igual. Que eu não baixar um pouco a expectativa em relação a todas as coisas que eu quero que sejam perfeitas, entender um pouquinho mais disso, aceitar mais do jeito que a gente é e as nossas limitações também, mais a gente vai conseguir entender do outro, do ser humano, mais equipes motivadas e comprometidas dentro das nossas empresas e mais a gente vai poder seguir na linda missão que a gente tem, que é de ajudar as empresas a crescerem, a se desenvolverem, gerar emprego e renda para o nosso país. Essa é a nossa missão. Essa era a minha missão que eu não sabia, mas que agora eu descobri. E essa é a missão de muitos de vocês. Levem isso para os escritórios, levem isso para os seus funcionários, porque provavelmente eles não têm noção da importância do trabalho contábil. Um grande beijo no coração de todos e obrigada pela oportunidade. Gente, muito obrigada, foi ótimo. Nós temos aqui a palavra com o nosso cerimonial de novo, mas eu quero agradecer vocês por aceitar o convite da nossa organização do nosso evento. E sucesso, parabéns, que ótimo poder ouvir vocês, tá? Muito obrigada de coração.